Boa tarde. Vamos começar mais um estudo, né? Vamos para a pergunta 567, mas antes, como sempre fazemos, vamos entrar em oração e conectar com a espiritualidade. Amado Mestre Jesus, bom Espírito presente aqui, nos auxiliando, nos ajudando, estando sempre aqui conosco, protegendo esse estudo para que nada de ruim aconteça, nos dando boas intuições, trazendo esses espíritos desencarnados aqui para que possam conosco estudar, para que possam mudar a frequência, o padrão vibratório. Sendo assim, damos por iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja, assim é. Bom, aqui em 67 ele pergunta assim: costumam os espíritos imiscuir-se em nossos prazeres e ocupações? Aí ele responde: os espíritos vulgares, como dizem, costumam. Esses vos rodeiam constantemente e com frequência tomam parte muito ativa no que fazeis de conformidade com suas naturezas. Cumpre assim aconteça. Porque para serem os homens impelidos pelas diversas veredas da vida, necessário é que lhes excitem ou moderes as paixões. Né? Então o que ele quer dizer com isso? Que os espíritos vulgares, aqueles espíritos inferiores, e não só esses espíritos que são simples assim, são mais a menos, mas aqueles grandes magos, aqueles grandes espíritos que comandam uma legião, esses espíritos eles estão sempre próximos a gente e se metendo na nossa vida. Por quê? Tudo que nós fazemos de ruim, paixões, raiva, ódio, vingança, tudo que você precisar, na parte do sexo, droga, tudo, isso dá energia a eles, a esses espíritos inferiores. Por isso eles querem que a gente sempre faça as coisas erradas para alimentar eles, porque eles, como eles não têm condições mais de estar aqui no plano físico para se satisfazer das suas coisas, o que eles fazem? Eles usam os seres vivos, as pessoas que estão encarnados, para emanar ectoplasma e eles puxar aquela energia para eles. Por isso que muitas pessoas se sentem cansadas, enfraquecidas, em depressão, com raiva, porque esses espíritos estão sugando as energias desses seres encarnados. Então, eles participam demais da nossa vida, eles adoram que haja confusão, eles adoram que haja raiva, que haja vingança, que haja ódio, que é o disse-me-disse, a promiscuidade, né? Ele adora aquelas pessoas que vivem na droga, na orgia, aqueles espíritos que vivem na maldade, eles adoram, porque esses espíritos encarnados passam para eles energias, ectoplasma, daquele meio, daquele padrão que eles vivem. Então eles se metem sim, eles estão sempre. E aliás, Kardec, uma das perguntas, nos responde, né? Os espíritos nos respondem que os espíritos participam muito mais do que nós pensamos da nossa vida. Né? Então eles influenciam demais se a gente fazer coisa errada. A gente já tem a tendência. Eles ainda facilitam, eles só chegam e dão aquela futucadinha e pronto. E eles começam a usar essa energia negativa. E eles ainda completam assim: com as coisas deste mundo, os espíritos se ocupam conformemente ao grau de elevação ou de inferioridade em que se acha. Os espíritos superiores dispõem, sem dúvida, da faculdade de examiná-las, nas suas mínimas particularidades, mas só o fazem na medida que seja útil ao progresso. Unicamente os espíritos inferiores ligam a essas coisas uma importância relativa a reminiscências que ainda conserva e às ideias materiais que ainda não se extinguiram neles. Ou seja, ainda temos muitas coisas dentro de nós que nos fazem mal, mas alimentam esses espíritos inferiores. E os espíritos de luz, os superiores, vê aquilo que pode ser aproveitado daquilo que nós emanamos. Às vezes nós estamos num ato de bondade, de caridade, de ajuda, né? Isso alimenta, isso nos ajuda e faz com que esses espíritos superiores se aproximem de nós, afastando esses espíritos inferiores. Na 568 ele pergunta assim: os espíritos que têm missões a cumprir, as cumpre na erraticidade ou encarnado? Aí ele responde: pode tê-la num e no outro estado. Para certos espíritos errantes, é uma grande ocupação. Ou seja, ele
pode se ocupar tanto aqui no plano físico como no plano espiritual. No plano espiritual, geralmente, eles vêm como um espírito auxiliar, um espírito para ajudar em alguma causa que aquela pessoa encarnada está precisando naquele momento, ou mesmo ajudar outros espíritos desencarnados também. Então, é como se a vida continuasse, como não é, a vida continua lá do outro lado. Então, nós vivemos aqui uma vida e temos outra vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida. E quando a gente vem para cá, a gente vem com esquecimento. E a gente continua nessa roda de samsara. Mas vamos agradecer a espiritualidade por esses estudos e por esses momentos, ok? Amado Mestre Jesus, bons espíritos presentes aqui no nosso estudo, muito agradecido por essa oportunidade de estudo, oportunidade de estar aprendendo, de estar também junto com nossos irmãos desencarnados, estudando. E sendo assim, dando como término nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é.